Então a gente entra agora no capítulo 8, vamos observar dos versos 1 ao 9 o que é que o Evangelho tem para oferecer para mim hoje, nessa manhã deliciosa. Vamos lá? Vou ler o texto, vou abençoar sua vida com a leitura e juntos estaremos aprendendo de Jesus. Diz assim, olha: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse assim para eles: eu tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que eles permanecem comigo e eles não têm o que comer. E se eu os despedir assim para suas casas, em jejum, eles desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de bem longe. Mas os seus discípulos então responderam para Jesus: Senhor, donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7, apenas 7. Então Jesus ordenou ao povo que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, partiu-os. E após ter dado graças, os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. É interessante porque o texto ele se inicia, o narrador aqui, no caso é Marcos, ele está falando que naqueles dias, ele não especifica que dia é, mas ele está dizendo que no tempo que Jesus estava em um lugar reunido com uma grande multidão, acabou o pão. Eles não tinham o que comer, diz o texto. Não tinham o que comer. Por que acabou o pão? Acabou o pão porque eles estavam nesse processo de seguir Jesus já há 3 dias. Eles estavam caminhando com Jesus. Já havia 3 dias. Era uma multidão de 4.000 homens, pelo menos. Gente, é muita gente. Isso aqui não é um exagero das escrituras, não. Tinha esse grupo de pessoas que estava caminhando. Por quê? Eles acompanhavam Jesus. Porque o Senhor Jesus é a manifestação do amor. O Senhor Jesus é a expressão exata do ser de Deus. O Senhor Jesus é a revelação da verdade. Sobre ele pousa toda a glória e revelação do próprio Deus. E as pessoas eram atraídas a ele porque, não só por causa do seu ensino ser diferente da religião, porque ensino de religião não dá resposta a nada. Você viu a pandemia que veio sobre nós? Veio uma pandemia que devastou, matou, assustou, assombrou, fez acuar muita gente. E vou dizer a verdade para você: a voz da religião não deu resposta. O que a gente viu foi muita gente
se escondendo. A voz da religião não tem dado resposta a muitas crises no mundo. Muitas vezes ela cria as crises, cria os problemas, porque a religião, ela perdeu o aspecto do manifestar de Deus. Seja ela qual for, seja ela intitulada com o título que tiver. Agora o Senhor Jesus é diferente de toda ideologia religiosa. Ele não se prende à religião gospel, evangélica, católica, cristã, cristianismo, qual que seja lá o nome daquilo que você acredita ser o ideal. Jesus, ele não consegue ficar preso nisso. Ele não pertence como posse à religião católica ou a religião evangélica é aquela que possui a verdade. Não. Jesus, ele não está preso a esse aspecto da religião. Ele transcende, ele é maior. E ele tem todas as respostas. Por isso que a multidão vinha até ele. Por isso que as pessoas chegavam até Jesus. Por isso que as pessoas queriam tocá-lo, ouvi-lo, experimentá-lo. Ele era cheio de compaixão. E o texto está dizendo que uma crise surge porque eles não têm o que comer. E nesse momento Jesus chama seus discípulos e fala assim: eu tenho compaixão dessa gente. Há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer. 3 dias. Andando e ouvindo. Andando e escutando. Andando e vendo. A marmitinha acabou. O lanchinho se foi em 3 dias. Se tinha alguma coisa para sobrar, 3 dias passou. Eles estão no lugar deserto. E esse deserto aqui não é só... É o aspecto de estarem num lugar isolado. Jesus olha e diz assim: se eu despedi-los, eles vão perecer no caminho. E para que eles possam chegar em casa, para que eles alcancem os propósitos de voltarem para sua casa e viverem o que estão aprendendo. Porque às vezes, gente, e esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus não é só fazer milagres na minha vida e na sua vida e demonstrar sua palavra, seu ensino, sua sabedoria, sua graça, sua bondade. O desejo de Deus é que a gente caminhe para os processos do dia a dia, que a gente caminhe para a nossa casa, caminhe para o nosso trabalho, caminhe para os desenvolvimentos que temos como seres humanos e não desfaleçamos no caminho. Mas ao caminhar, tenhamos nós recebido dele o ensino, a graça, a verdade, o sustento e a provisão, para que no caminho, lá em casa, no trabalho, nas disposições diárias e contextos diários, a gente não desfaleça. É interessante que a gente está observando uma segunda manifestação de multiplicar pães e peixes na Bíblia. A primeira foram 5 pães, 2 peixinhos. Agora nesse texto você vê novamente o quadro se monta e você vê de novo uma carência de uma necessidade de provisão. Eles estão precisando de provisão. E eu estava pensando, vindo para cá, disse assim: puxa Deus, por que aparecem 2 milagres repetidos no Evangelho, não é? Por que a gente vai lendo e a gente percebe que primeiro foi de uma forma, o Senhor se manifesta, multiplica pão, peixe e algo maravilhoso acontece, agora de novo essa manifestação? E eu disse assim, eu pensei nisso, eu disse assim, cara, Deus quer falar comigo algo aqui. Porque esse é um sinal recorrente no ministério
do Senhor Jesus, o Deus da provisão. Aquele que se importa com compaixão de mim e de você, que está na presença dele, é aquele que faz milagres para trazer provisões para a sua vida, a fim de que no caminho você não pereça, a fim de que você consiga chegar. Ele dá resposta aos clamores do meu coração e do seu. Os discípulos dizem assim, mas como é que pode? Estamos no deserto. De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E às vezes a gente pensa, como o discípulo de Jesus, andando com ele, vendo ele curar, ressuscitar, expulsar demônios, transformar água em vinho, abrir os olhos dos cegos, curar os leprosos e fazer milagres tremendos, que diante de uma crise, a crise vai se tornar maior do que ele. De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Essa é a tendência dos discípulos, né? A gente é muito parecido com os discípulos de Jesus. A gente dorme na hora de orar, a gente dá respostas como essa na hora de acreditar, a gente fica desesperado na hora de exercer fé, a gente briga na hora de ter paz. Muito parecido com os discípulos nós somos. Eles estão dizendo, impossível, não há como ter provisão, não tem como existir provisão suficiente para alimentar 4.000 homens. Aí Jesus diz assim, quantos pães vocês têm? Temos só 7. Se assentem no chão. Jesus pega os pães. Ele está sendo observado pelos discípulos e Jesus está ensinando algo aqui para eles, de novo. Jesus está ensinando que no meio de uma crise, a gente tem que aprender a se assentar aos pés do pastor e aquietar o nosso coração. A galera toda estava lá numa ansiedade, querendo ver milagres, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Jesus já tinha dito, eu vou mandar essa galera embora para casa, que eu tenho outros propósitos para fazer, mas o seu coração se move em compaixão e diz assim, eu não posso mandá-los, porque eles vão perecer pelo caminho. Então Jesus diz assim, se assentem na minha presença, aquieta teu coração. Você que está me ouvindo aí, ouvindo o Evangelho, aquieta teu coração na presença de Jesus e observa o que Ele vai fazer. E saiba que Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ele toma aqueles 7 pães dados pelos discípulos. Ele começa a agradecer, devolve os pães aos discípulos e diz, distribua agora, repartindo entre o povo. E aquilo que era só uma porção mínima, tão pequenina, que parecia ser tão insuficiente, quando começa a ser repartida entre os irmãos, entre o povo, e eles começam a distribuir, e também os peixinhos, que são abençoados por Jesus. Aqui tem um fator da bênção de Deus, né? Deus pega o mínimo, coloca a bênção dele e faz com que aquela porção pequenininha alimente multidões. O texto é impressionante porque diz que todos comeram e se fartaram. Sabe, eu já tive necessidade de ter em casa uma porção que não dava para todo mundo. Você já teve esse tipo de necessidade?
de sentar e olhar e dizer: o prato vai ter que ser raso. Não vai dar. A conta não bateu e não temos como alimentar todo mundo, então a gente reparte as porções maiores com as crianças e a gente pega a porção menor. Você já teve disso? Aqui está dizendo que todos comeram e se fartaram e sobrou 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens. E então Jesus, depois de fazer isso, o despediu a todos. Eu não sei se nessa caminhada e jornada com o Senhor, talvez um novo ciclo vá se abrir, ou está diante de você, e você está olhando e dizendo: Senhor, tudo que eu podia dar, eu já dei. Tudo que eu podia usar, eu já usei. Tudo aquilo que eu podia fazer, eu já fiz. Eu estou olhando aqui para minha bolsa, para minha despensa, para as minhas necessidades e elas são muitas. Mas hoje o Senhor está me ensinando aqui no Evangelho, eu e você, que Ele não vai dispensar a gente para um novo ciclo, para um novo tempo, sem manifestar o favor dele para a nossa vida. Talvez esse ciclo que você está enfrentando agora esteja terminando e uma escassez chegou, uma necessidade apareceu e você não está sabendo como se mover. O texto é muito fantástico. Ele está dizendo que no olhar dos discípulos, eles só estão vendo impossibilidades. Mas a forma de Jesus se mover, mandando-os se aquietar, se organizar em grupos, ficar quietinhos e também distribuírem entre si, repartir um com o outro. Isso aqui me chamou a atenção, disse assim: puxa, por isso que eu fiz o que eu fiz hoje aqui na rádio, de oferecer o veículo da comunicação para você poder divulgar o seu pão. Porque enquanto eles sentavam e comiam, rasgando o pão, um olhava para o outro, sentado no chão, na mesma mesa, não é? Porque o chão se tornou uma mesa, né? Repartiam, um olhava para o outro, e entendia a necessidade do outro, e compartilhava, e dizia: olha, aqui na minha lancheira, chegou na minha mão um pedacinho de pão, e eu vou repartir com você, porque eu entendo a sua necessidade, eu entendo a sua fome, eu entendo as suas questões, estamos todos juntos aqui. E a bênção de Deus veio sobre eles de uma maneira especial. Essa bênção, ela acontece quando eles estão distribuindo e repartindo o pão entre o povo. Quando eles estão nesse processo de um olhar para a face do outro, de um se comunicar com o outro, eles tiram um pouco os olhos do Senhor e estão ali em comunhão. O reino se manifesta com uma graça tão fantástica. E todo aquele povo é abençoado ao ponto de sobrar, sobejar e ter fartura para eles recolherem 7 cestos cheios de pães e de peixes. Só aí depois Jesus os despede debaixo de paz. Eu quero só dizer para você que está me ouvindo aí do outro lado, talvez você esteja entre a grande multidão
desses Brasil que está tendo necessidade. São milhões de pessoas que hoje estão precisando de uma provisão para poderem voltar para casa, para poderem caminhar na jornada, para poderem ter alimento para comer. O Senhor Jesus olha para essa nação e olha para mim e olha para você com a compaixão de Deus e está dizendo: porque vocês estão comigo e permaneceram na minha presença, a minha graça, minha compaixão, o meu amor será dispensado para vocês e vocês não vão desfalecer pelo caminho. Não, porque na presença do Senhor há provisão, até diante do nosso olhar de impossibilidade. Até quando nós dizemos é impossível, a geografia diz não, as necessidades dizem não, os contextos naturais da vida, três dias de permanência aqui, acabou toda a provisão. Mas Ele é o Deus que ainda dá resposta a mim e a sua necessidade, porque Ele é maior que a religião. Ele é maior do que tudo. Ele é amor. E se você está precisando hoje, eu quero convidar você diante do olhar que estamos tendo do Evangelho. Estamos vendo Jesus nas Escrituras. Há comigo aquietar teu coração, se assentar agora nesse momento de fé, aonde você está, assentar tua alma e dizer: eu vou ficar quietinho aqui, eu vou me aquietar e eu vou ver o que Deus vai fazer. Porque às vezes você é estimulado em ambientes de religião a dar, a semear, a fazer tanta coisa, né? Aqui Jesus só está estimulando você a se aquietar na presença dele. Você não precisa dar nada. Ele está falando alguma coisa para você dar alguma coisa. Você tem que dar dinheiro em altar, você tem que fazer isso, semear isso, ver aquela conversa toda. Ele está falando alguma coisa dessa? Não. Muito pelo contrário. Ele está dizendo: se assenta, se aquieta, porque de mim vai fluir provisão. E vocês vão ver que os movimentos não procedem do chão para o céu, mas procedem do céu para vocês. Vocês vão ver que eu não preciso dos homens, mas que eu sou o Senhor que tenho compaixão para trazer provisões e graça. Deixa eu orar por você, Pai. Estamos juntos nessa manhã, ouvindo e lendo Tua Palavra, aqui nesse texto magnífico, que diz que naqueles dias o Senhor resolveu se manifestar como a provisão. Tantos que me ouvem, aonde chegar essa mensagem, talvez estejam dizendo: Senhor, não há mais saída. Foram anos de investimento, foram tempos de dedicação, de esforço, de empenho, de entrega, acabou tudo. E eu fiz tudo isso na Tua presença. Eu fiz tudo isso diante do Senhor, mas acabou. E agora tenho que voltar para casa, tenho que voltar para um ambiente, tenho que ser conduzido a uma nova dimensão e vou perecer pelo caminho. Tem como, Senhor, prover algo? E talvez a mente e o coração esteja dizendo: não, não há como. É impossível. Talvez aí onde você está,
tua mente esteja dizendo isso, é impossível. Pai, eu quero pedir que o Senhor que faz milagres e que os repete. No passado, ou alguns textos atrás, o Senhor fez milagres de multiplicar pães e peixes. E agora de novo, o Senhor está fazendo de novo. E está se apresentando assim como aquele que faz de novo. Que o Senhor possa trazer as provisões para aqueles que me ouvem, para todos nós. E que a graça do Teu Espírito agasalhe os meus irmãos. E eles experimentem da manifestação do Teu reino. Diante da Tua palavra que nos apresenta Jesus, que está sendo exposta, o Senhor falou, ide por todo o mundo e pregai este evangelho. Eu estou anunciando o Senhor como o Deus da provisão. E eu peço que Tua graça visite os meus irmãos. Eu reparto esse texto de fé com aqueles que me ouvem, porque eu sei que todos serão abençoados por Ti e eles não sairão da Tua presença sem graça, favor e bênção. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.